Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da nossa série Pelos Caminhos do Evangelho, rogando a Jesus que siga nos inspirando na busca por compreender o seu Evangelho e nos dando forças para aplicá-lo na nossa vida, porque já temos compreendido que o Evangelho de Jesus é mesmo o roteiro mais seguro para uma vida harmonizada, para uma vida feliz, para uma vida plena. E hoje nós vamos falar sobre uma daquelas passagens do Evangelho que à primeira vista parece dissonar completamente de tudo que Jesus falou e fez. Algumas das falas do Mestre que são paradoxais, parecem contraditórias, mas a gente precisa buscar um entendimento mais amplo, porque às vezes nós lemos algumas das falas de Jesus sob uma perspectiva muito material, uma perspectiva muito rasteira. Mas nós não podemos trazer o Evangelho à nossa compreensão rasteira, às nossas perspectivas inferiores. Nós temos que buscar nos elevar à perspectiva mais sublime do Cristo. Nós temos que buscar nos alçar ao plano divino do Evangelho, porque é nessa busca de ascensão que nós também ascensionaremos, ou subiremos, evoluiremos o nosso espírito. Então, essa fala de Jesus está no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, no versículo 29, e eu vou lê-lo aqui. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Então, tirando aqui, colocando de lado os campos e as casas, tudo mais trata de relações, relacionamentos, ou até mesmo níveis de parentesco ou proximidade. Então, irmãos, irmãs, mães, pais, enfim. Jesus está falando de relacionamentos. Mas essa frase, como falei, na boca de Jesus parece destoar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Estaria Jesus, o Cristo de Deus, nos impelindo, nos instruindo a termos uma postura de negligência perante os nossos laços familiares, perante aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, sobre os seres queridos de nosso grupo familiar? Estaria mesmo o Cristo de Deus, o governador espiritual do orbe, o ser mais evoluído que já pisou nestas terras, nos orientando a negligenciar e a menosprezar a importância desses laços? Obviamente que não. E é por isso então que falávamos, não podemos analisar algumas das falas de Jesus sobre a nossa perspectiva rasteira. É preciso que busquemos um entendimento mais amplo, mais profundo. Porque Jesus, na sua condição de espírito puro, um espírito crístico, sabia muito bem da importância da família, dos laços familiares, na condição em que estamos, de evolução, como ela é o primeiro degrau, um degrau que nos impulsiona para um amor mais universal. A família é o primeiro reduto onde a criatura é convidada a não pensar mais apenas em si mesma. Porque a criatura que quiser viver em família, conviver em família, pensando apenas em si mesma, certamente se frustrará e muito sofrerá, causando sofrimento aos outros. Não é possível. A vida em família, quando alguém pensa apenas em si, se torna impraticável, se torna um caos. Então ali, neste reduto abençoado, é onde nós aprendemos primeiramente a abrirmos mão de algumas coisas, a não pensarmos apenas em nós, para pensar em outras pessoas, em outros corações, buscando construir a felicidade e a harmonia desse grupo. Então é o primeiro reduto onde nós aprendemos a fraternidade. O que importa neste reduto não é nem tanto o padrão da família. Se segue um padrão dito normal ou se não, isso não importa. A composição, quais os membros, isso não é importante. O que importa ali
são os laços criados entre aqueles seres que se propuseram a viver juntos. Então, seja qual for o padrão, já é uma escola abençoada de fraternidade, de vitória sobre o egoísmo. E é por isso, então, que na questão 774 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim, Kardec, que através dos laços familiares quis Deus que os homens, as criaturas, começassem ou aprendessem a se amar como irmãos. E na questão seguinte, quando Kardec questiona qual a consequência, portanto, do afrouxamento desses laços para a sociedade? Uma recrudescência do egoísmo, é a resposta. Quando os laços familiares começam a se perturbar, começam a se afrouxar, quando a família começa a passar por problemas, como falei, não por sua composição, mas sim pelos laços que envolvem os seres, quando isso começa a ser afetado, isso reflete na sociedade como um todo. Porque se não conseguimos conviver fraternalmente e de maneira equilibrada e harmoniosa entre 3, 4, 5 ou mais pessoas, como poderemos viver de maneira harmoniosa com aqueles irmãos que encontramos no dia a dia, com a sociedade como um todo? Né? Não será possível. Então é primeiro edificar a harmonia preciso primeiro edificar a harmonia nesses grupos menores, para que então passemos para os grupos maiores. Então aqui fica clara a importância da família. Jesus, como espírito crístico, não poderia negligenciar essa importância. Ele sabe que existem aqueles espíritos que assumem compromissos de uma vida, entre aspas, solitária, uma vida de dedicação plena à família humana como um todo, mas ele sabia que a família ainda é e sempre será um instituto sagrado na Terra de ascensão, de crescimento. Um dos ministérios mais proveitosos e produtivos em termos espirituais para o espírito, se ele sabe aproveitar. Mas o que Jesus quis dizer, então, quando nos orienta a deixar pais, mães, filhos, filhas, esposa? O que o Mestre quer dizer com isso? Naturalmente que o nosso olhar, então, se voltará para a palavra deixar. O que significa esse deixar? O que Jesus quis dizer com isso? E quem vai nos ajudar nessa compreensão é o benfeitor Emmanuel. No capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai nos trazer um esclarecimento nesse sentido. O que Jesus quis dizer com esse deixar ali? E vai nos dizer que aquele deixar significa, nas nossas relações com essas pessoas, com esses seres com os quais convivemos, em nosso grupo familiar, esse deixar significa deixar a pretensão de querer mudá-los, transformá-los ao nosso tempo. Deixar a pretensão de exigir deles o que ainda não podem dar. De querer moldá-los segundo os nossos princípios de vivência, de querer fazer com que eles avancem no caminho espiritual na mesma velocidade que nós. Então, no fundo, o que Emmanuel está falando é que Jesus nos orientava a exercer ou a ter para com eles este amor renúncia. E por isso a mensagem se chama renúncia. Renunciar a essa pretensão de exigir deles o que ainda não podem dar. E não deixar de amá-los por isso. Renunciar às exigências que fazemos para amá-los ou para sermos solícitos para com eles. Então não é um afastamento físico que Jesus nos fala. É um afastamento no sentido de afastar todos os empecilhos que nos impedem de amá-los de maneira mais profunda, de maneira mais sacrificial, no sentido de nos dedicarmos a eles, apesar de todas as limitações, entraves e dificuldades que ainda apresentam. Nos libertando também para que prossigamos o nosso caminho espiritual sem nos prendermos à condição deles. Isto é, seguimos avançando espiritualmente, entendendo que eles, cada um deles, terá o seu devido tempo de amadurecimento. Porque muitas vezes o laço divino do amor, ainda muito contaminado pelo egoísmo, ao invés de se tornar esse laço flexível, mas inquebrantável em nossas vidas e em nossas relações, se torna
um par de algemas. Algemas que, ao invés de facilitarem o crescimento nosso e o crescimento do ser amado, acabam se tornando um empecilho para a nossa e para a evolução do ser amado. Para aquele que ama, muitas vezes se torna um cativeiro, porque ele gostaria que o outro avançasse na mesma velocidade que ele, como o outro não faz, ele desiste de avançar. Abdica do próprio processo evolutivo a pretexto de amar o semelhante. Então se torna um cativeiro. E para a criatura amada, muitas vezes se torna algo que a escraviza e algo que traz muitas exigências descabidas ainda na condição em que ela se encontra. Então, ao invés de libertar, de amparar, esse laço se torna um laço de escravidão, de prisão, muitas vezes de sofrimento e frustração. Porque quando criamos essas expectativas, nos frustramos e muitas vezes ferimos ao ser que amamos. Então, aqui a gente vê o sentido profundo da fala de Jesus, como Emmanuel vai dizer no capítulo já citado, do Caminho, Verdade e Vida, é perder as esperanças na terra para conquistar as esperanças no céu. Se o companheiro, a companheira, o filho ou a filha ainda não compreendem o teu amor, a tua dedicação, entenda que dia virá em que essa compreensão será plena e que esse amor será plenamente correspondido, será um amor efetivamente entre duas almas que entraram na mesma sintonia. Mas enquanto esse tempo não chega, não deixe de amá-los por isso. Não exija com que se transforme na mesma velocidade que você tem se transformado. Ame-os da mesma maneira, com mais profundidade a cada dia, mas não torne esses laços prejudiciais para ti e para os seres que ama. Siga avançando, siga progredindo, porque assim você terá condições de ajudá-los ainda mais. Não poderíamos deixar de nos lembrar do caso de Alcione, que mesmo amando muito o companheiro espiritual, seguiu avançando, seguiu progredindo e pôde ter recursos para melhor auxiliá-lo e certamente segue o auxiliando no seu processo evolutivo, mas não transformou esse laço em um laço de escravidão. Não exigiu dele o que ele ainda não podia dar, simplesmente amou e seguiu seu caminho em direção a Deus, que é a meta primordial de todos nós. O objetivo essencial de toda criatura. Então, para encerrar essa nossa reflexão, gostaria de ler aqui um trechinho de um diálogo de Jesus com Simão Pedro, que está no livro Boa Nova, no capítulo 12, quando Jesus traz uma fala semelhante nesse sentido e Simão Pedro fica encucado, vamos dizer assim, né? Como é que Jesus poderia estar orientando a fazermos isso? Estava completamente em desacordo com tudo que ele já havia ouvido Jesus dizer. Então ele questiona Jesus a esse respeito. Então Jesus diz assim para ele: o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Então Jesus está falando aqui do objetivo primordial de todos nós, do qual não podemos esquecer. Esta renúncia, esse deixar pai e mãe, não é algo necessariamente físico, mas sim é deixar para trás todas as exigências, todas as expectativas que criamos para amar e simplesmente amar a todos que estão conosco no grupo familiar, como são, como estão.
Só assim estaremos realmente desenvolvendo o amor universal, o amor renúncia, que será necessário para ampliarmos esses laços para além de nossa família, amando a todos os seres, amando a todas as criaturas, amando o universo como um todo. Essa proposta fica a reflexão para todos nós. Que Deus lhes abençoe, muita luz e muita paz. Fiquem com Deus.